Aí, boa tarde. Tudo bem aí, gente? Hoje eu tenho um assunto muito legal. Oi, Cris, tudo bom? Hoje eu tenho um assunto que, assim, é uma constante, né, no nosso dia a dia, nos depoimentos das pessoas. Eu fiz uma enquete recentemente e a queixa maior, assim, a maior dificuldade das empreendedoras se encontra na gestão do tempo, né? Lógico, tem o conhecimento, tem o propósito, enfim, uma série de outras questões, né, para a gente trazer para o nosso dia a dia, mas a falta do tempo ou o mau uso dele tem atrapalhado muito a jornada empreendedora. E aí, Cris, fala para mim um pouquinho como que você, o que você acha que falta, né, que causa a falta de tempo para você? Eu tô aqui esperando o povo entrar. Esse Instagram agora não chama ninguém, esse algoritmo tá bem mortinho. Então a gente precisa esperar às vezes um pouquinho esse movimento, né, das pessoas para ele funcionar. Enfim, vamos ver se eu consigo. Oi, Valéria, tudo bom? Tudo bem aí? Eu tô aqui esperando as pessoas entrarem para a gente começar a live, né? E poder falando aqui. Deixa eu ver. Agora sim tem gente entrando, Keila. Hoje o assunto eu acho que é assim uma questão recorrente para muitas de nós. Eu me incluo nisso porque muitas vezes eu me queixo. Ai, Cris, obrigada. Foi chamar as meninas do grupo. Isso mesmo. Primeira coisa, chama todo mundo porque o assunto é de interesse nosso, principalmente da mulherada, né? Porque assim, como as mulheres têm dificuldade em falar não, em se dividir, em trazer, em se acrescentar, né, e trazer um pouquinho mais a nossa força para o trabalho. A gente acaba misturando tudo e no final sente uma grande frustração, os resultados não aparecem, mas isso é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Então vamos lá, vamos chamar a mulherada para participar desta live, que hoje no final da live eu vou trazer um presente para todo mundo que ficar até o final. Não é só para uma não, não é sorteio, é presente mesmo para todo mundo se beneficiar do que eu vou falar aqui. Oi, Débora, tudo bom? Eu estou falando para chamar as amigas e participar dessa live até o final, porque eu vou dar um presente aqui para todo mundo que ficar até o final, tá? A gente vai ter uma palavra que eu vou falar no final para vocês e vocês vão me mandar uma mensagem, um DM ou escrever aqui no final da live, vocês põem o comentário, tá, de qual é essa palavra mágica e aí eu mando para vocês o presente, tá? Mas eu tô contando para todo mundo que tá aqui que é uma dor, uma queixa recorrente. Ah, gente, aqui ó, a Valéria falando que chamou 5 amigas, mandou o aviãozinho. Isso. Coloquem esse aviãozinho que está aqui do lado direito da tela para funcionar, porque o Instagram não está entregando nada para ninguém e este conteúdo é de interesse de muitas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um problema com falta de tempo, que as 24 horas do dia são poucas. Oi, Mi, tudo bem? Chama as amigas, aperta o aviãozinho aí e chama as amigas para participar da live. Mas a ideia é justamente essa, é trazer aqui o questionamento de por que a gente não sabe gerir o nosso tempo e que ferramentas a gente pode ter para melhorar nossa produtividade e estruturar os negócios. Porque eu fiz uma pesquisa e a pesquisa que eu fiz entre empreendedoras, a falta de tempo ou a incapacidade nossa de gerir o tempo
é o principal obstáculo para estruturar os negócios. Olha só que coisa, gente. Nós mulheres que somos tão organizadas e damos conta de tantas coisas, mas não damos conta disso, de gerir uma agenda que nos leve ao caminho de independência financeira e trabalhar com o nosso propósito, que é o maior objetivo de todas as entrevistadas, todas as mulheres que me responderam. É seu caso e é o de muitas. Então, eu tenho uma frase do Sócrates, olha só, meu Deus, tá aqui, voltou. Vão chamando as amigas que eu vou filosofar um pouquinho aqui com vocês. Sócrates diz que tome cuidado com a aridez de uma vida ocupada. Olha só que reflexão, né? A Cris que fala que eu sou muito filosófica e tal, mas é isso, uma vida muito ocupada, ela fica muito estressante, ela fica muito dura, ela fica sofrida, né? Em todos os sentidos, porque a gente não curte tanto, porque não faz as coisas que a gente gosta e não atinge os resultados que a gente busca, né? Então eu vejo muita gente frustrada, chegando agora no final do ano, tudo aquilo que eu planejei em janeiro e fevereiro foi-se, não aconteceu, porque eu não tenho tempo. Aí eu ligo agora para as pessoas e falo assim, vamos conversar, como está seu planejamento para 2022? Aí, eu não tenho tempo para falar do meu planejamento para 2022. Como assim? Né? Como que a gente vive desse jeito, né? Sem planejar, sem olhar para frente, sem ter tempo para aquilo que é importante, que vai mudar nossas vidas, né? Então, eu resolvi fazer essa live. A minha especialidade que eu ensino na mentoria não é gestão do tempo, né? Mas isto é urgente. Para empreender, o primeiro passo é escolher, né? É usar o tempo com sabedoria, né? Então eu postei ontem no Instagram, coloquei: se você quer empreender, aprenda a gerenciar seu tempo. Porque esse é o ponto número 0, né? Se você não gerencia seu tempo, você pode ter o plano estratégico mais lindo do mundo, o produto mais lindo do mundo. Eu acabei de terminar um call com uma menina sensacional que tem uma confecção e tá vendendo pra caramba, graças a Deus, mas o problema número 1 dela é o quê? A falta de tempo. Eu preciso de um dia de 30 horas, não vai ter, né? Então, como que a gente gerencia o nosso tempo para o nosso negócio não ir lá para baixo, para o nosso negócio não afundar? Porque sim, a falta de gestão e de organização de planejamento faz a gente fracassar, né? Então, perde-se vendas, perde-se clientes, perde-se credibilidade, porque não chega na reunião no horário, porque esquece das coisas, porque não prioriza. Tem muita coisa envolvida na gestão do tempo. Meninas que estão entrando agora, vamos lá, que bom vocês aqui, agradeço muito, muito, muito. Hoje é o dia de agradecimento, né? Thanksgiving, e a gente tá sempre pensando que isso tem que ser todos os dias, mas hoje eu tenho aí um agradecimento especial para a gente olhar, né, para tudo que a gente tem e agradecer, e eu fico muito feliz de ter vocês aqui me prestigiando e trazendo aí o que eu sei, o que eu aprendi para disponibilizar para todo mundo. A minha ideia é essa aqui. Então, apertem um aviãozinho, tá? E chamem as amigas para elas também aproveitarem, né, essa oportunidade para a gente falar sobre o tempo. Então, a primeira pergunta que a gente vai falar, eu digo ainda assim, é falar sobre o tempo ou sobre a falta dele, né, que a gente vai falar isso aqui. É perguntar para vocês o que causa a falta de tempo para vocês. Aonde que a porca entorce o rabo? Coloque aqui para mim, vão colocando aqui nos comentários aonde que está a maior dificuldade, né? Quando você fala assim, eu não consigo fazer isso, não consegui cumprir o meu objetivo do dia, da semana, do mês, agora chegamos ao final do ano. O que aconteceu para você não conseguir
aproveitar, ter produtividade no uso do seu tempo. Vocês conseguem me falar aqui um pouquinho para a gente conversar? E aí, enquanto isso, eu vou chamando também as pessoas para participar desse bate-papo, que eu acho que é uma reflexão que a Cris falou aqui, filosoficamente ponderada no ponto. Não, quando eu li essa frase, eu achei sensacional, né? Porque é isso, a vida se torna muito árida quando a gente fica demasiadamente ocupada, né? Então, ninguém está respondendo para mim o que causa a falta de tempo. Se aí vocês estiverem dirigindo, por favor, não escrevam, mas se vocês estiverem aí com as mãos assim livres, aqui a Valéria colocou, ter que cuidar da casa. Mulher é isso, né? A gente cuida da casa, dos filhos, dos pais, né? E o tempo que uma casa consome é muito grande, né? A gente sabe disso. Mas a Cris, às vezes a falta de inspiração. É verdade, Cris, é verdade. Às vezes não saber exatamente, né, o que a gente quer, ter clareza. Não sei se é isso que você quis dizer com falta de inspiração, né? Pra gente não ter o resultado, né, pela falta do tempo. Eu digo que às vezes não estabelecer as prioridades, né? Muitas vezes a gente vai fazendo as coisas meio que num piloto automático sem entender o porquê. Por que eu estou fazendo isso? O que isso vai trazer para a minha vida, né? A Cris está colocando aqui, às vezes muitas ideias e um turbilhão de insights desorganizados. Exatamente. O turbilhão de insights desorganizados, ele é ótimo, né? Eu acho que é um momento super mágico quando a gente tem insights, mas eles têm que ser depois organizados, né? E validados. Na hora que a gente valida esses insights, ver quais deles fazem sentido a gente viver, testar, experimentar, aí sim a gente começa a organizar esta ação na linha do tempo, né? Porque o tempo, ele é igual para todo mundo, né? Todo mundo tem 24 horas, todo mundo tem filho, casa, mãe, pais, né? Como eu falei, trabalho. Todo mundo que tem, pelo menos que se relaciona comigo, trabalha de alguma maneira, seja em casa, seja fora, empreende, é autônoma. Então, por que o tempo é curto, né? Se a relação de tempo ela é tão efêmera, né? Se a relação de tempo ela é tão impermanente e a gente vive o tempo inteiro correndo atrás dele. Agora eu fiquei filosofando de novo, né, Cris? Mas eu justamente participei há um tempo atrás de uma rodada com uma filósofa falando sobre a efemeridade do tempo. E foi muito interessante. E deixando esse assunto em paralelo, mas o que traz a gente para pensar é isso, se o tempo é igual para todo mundo, porque para algumas pessoas ele rende, ele funciona, e porque para outras pessoas ele parece um obstáculo, um problema, né? Então eu vejo no empreendedorismo aqui no Brasil muito desse gatilho mental aí que trava as pessoas para ação, né? Que trava as pessoas. Oi, Rê, tudo bom? Que bom te ver aqui. Hoje o papo é sobre o tempo, né? Como que a gente destrói esse mito. E eu tô falando justamente isso, que a gente é a questão número 1 entre todas as empreendedoras de como esse gatilho mental da falta de tempo se torna uma desculpa para tudo, né? Então vocês devem ter falado ou vivido muitas experiências, né, de que isso é real, né? Quando eu tiver um tempinho eu faço isso aqui. Quando eu tiver um tempinho eu preencho esse formulário que o fulano me pediu. Quando eu tiver um tempinho eu vou estudar. Quando eu tiver um tempo eu vou me dedicar. E esse quando no tempo ele é vazio. Ele não acontece. Por que a gente faz isso, né? Por que a gente permite
que essa desculpa, por isso que eu chamei de mito da falta de tempo, aconteça e interrompa toda a nossa capacidade de crescimento, de empreendedorismo, né, de impacto positivo na vida do outro, né? Eu acho isso muito, muito interessante da gente entender por que temos essa forma, né, de pensar e de nos desculpar o tempo inteiro baseadas na falta de tempo. Bom, gente, quem está aqui, por favor, coloca aqui os seus comentários, participa, convida as amigas, manda o aviãozinho e fica até o final, porque no final eu vou dar um presente para quem estiver aqui comigo, trocando essa experiência sobre o uso do tempo e da falta dele, tá? Então, eu fiz a pergunta de o que causa a falta do tempo para você? O que você sente que toma seu tempo de uma maneira que não permite que você faça algo mais, ou aquela coisa que vai fazer a diferença na sua vida? Porque eu acho muito interessante que todo mundo quer empreender para ter independência financeira, para viver do propósito, para sair do CLT. Mas o que você está fazendo de verdade para isso acontecer? O quanto você está investindo nesse projeto, né, para isso acontecer? Ah, eu não tive tempo, então a semana que vem eu faço. Ah, eu não entrei nesse curso, essa semana que vem eu faço. O que você faz de verdade para construir e eliminar essa objeção da falta de tempo, né? Então, a Cris colocou assim: colocar no papel computador ajuda a organizar ideias. Ótimo, Cris, é isso mesmo, né? Uma das ferramentas que a gente tem para começar a fazer uma boa gestão de tempo é fazer uma lista, né? Para organizar as ideias. Então, como você falou, você tem um turbilhão de insights. Vou pensar num monte de coisa. Algumas coisas fazem mais sentido, ou são mais fáceis de executar, ou te levam na direção daquela meta. Agora, se você não sabe qual é a sua meta, você pode pensar um monte de coisa e não vai sair do lugar. Se você não tem clareza de como você vai chegar nessa meta, quais são os passos que você precisa para alcançar esse objetivo, concorda? Você não tem como se organizar, né? Então, assim, colocar no papel, organizar as ideias é um passo muito importante para primeiro ter clareza do que você quer. Qual é o meu objetivo? Aonde eu quero chegar? Ah, eu tenho, sei lá, uma confecção, né? Meu objetivo é vender roupas ou chapéus agora para o verão. Como eu me planejo para isso acontecer, né? Que ideias eu posso ter de divulgação, de marketing, de uma venda diferente, né? E aí você começa a colocar no papel todos esses insights, como você falou, né, Cris? Mas por que isso não acontece? Porque chega no final e não deu tempo de fazer a promoção, eu não vendi tudo aquilo que eu esperava, as coisas não aconteceram. Vocês já viveram isso? Queria saber aqui se é uma realidade aqui nesse grupo que a gente está falando ou se não, né? Queria entender. Aqui a Débora da Quitutes, que aliás eu recomendo, ela faz umas tortas e uns doces maravilhosos. Ela diz que tem muitas funções, né? Realmente, quando a gente põe muitos chapéus, né, na nossa vida, a gente dilui os nossos resultados, né? A gente se sente frustrada porque o tempo ele é um só e não dá tempo de fazer tudo que a gente precisa, né? Então, a Valéria está falando isso aqui, que já viveu esta situação. E é verdade, né, gente? É bem complicada essa questão de ter um objetivo, ter uma causa, algo que a gente acredita que faz sentido na nossa vida, mas a coisa não deslancha, não cresce. Ao contrário, às vezes, fracassa, ou a gente adoece, né? Porque a gestão do tempo ela é tão sofrida e árida, né, como diz Sócrates, que
a gente pode adoecer, porque entra num estresse absurdo, num burnout. Eu não dou tempo, eu trabalho todo dia, não sei quantas mil horas por dia, eu cuido da casa, eu vou fazer comida, eu vou pegar filho na escola, mas não chego lá. E aí essa sensação negativa, né, pesada de que as coisas não estão acontecendo, derruba tudo. E aí você entra numa depressão, você entra numa exaustão, e ninguém quer isso. Principalmente quando a gente tem um projeto que é para mudar a nossa vida, que é para melhorar a nossa vida e das pessoas, né? Tudo que a gente faz, né, tem um porquê. Então, assim, uma das primeiras recomendações que eu vou falar aqui, que eu converso muito na mentoria, é isto aqui que você acabou de falar, Débora. Nosso objetivo nunca é prioridade, mas ele tem que ser. Entendeu? Você só vai mudar a vida dos outros, né, para melhor e a sua também, quando você for sua prioridade, quando esse objetivo teu, você estiver tão convencida de que ele é um propósito maior, que ele vai mudar. Eu tô falando para vocês, todas, né? Tô falando Débora porque você colocou isso, mas assim, é geral, é para todo mundo. Quando a gente tem clareza de que o que a gente faz impacta positivamente a nossa vida, a da sociedade e possivelmente o do planeta também, pelo menos é o que eu desejo com as marcas que eu trabalho, a gente tem que entender que aquilo sim é prioridade, né? E dedicar muito do nosso tempo planejado para isso acontecer e não ter influências externas que sabotam o nosso desempenho, que sabotam o nosso plano, né, a nossa organização, porque é muito fácil a gente ceder, né? Mulher tem um coração mole, né? Vai, a mãe liga, ai, vem aqui, ai, eu não tô bem, ai, eu preciso disso, ai, não tô conseguindo acessar o plano de saúde pelo celular. E aí a gente para o que a gente está fazendo, claro, com todo o amor, mas isso não vai levar a gente para frente, né? Então, assim, a minha percepção, pelo menos nas experiências pessoais minhas e de clientes, né, que a gente vem conversando, defina a sua prioridade, né? Escolhe aquilo que é de verdade importante e que vai te levar no caminho para você cumprir sua missão, né? Então, qual é seu objetivo? Qual é sua missão? O que você precisa fazer para ter uma transformação positiva na sua vida, né? Então eu falo assim, é ter dinheiro, é ter independência, é uma viagem, é pagar uma festa, né, para o filho ou para a filha, seja lá o que for o seu objetivo. Esse objetivo ele precisa ser construído aqui atrás, né, no planejamento e ter clareza de como você vai chegar lá, né? Então, para você organizar o seu tempo e que ele pare de ser aquele muro que bloqueia o seu andar, você tem que esquecer, né, que esse tempo não existe, tá? Então, coloque a sua prioridade, tá? Seja ela qual for, escreva numa lista, põe na frente do seu computador, põe na frente aí da sua lousa, onde você tem apoios, né, os cartões, e coloca qual é a sua meta, seu big goal, como eu falo, né? Qual é seu grande objetivo para você num determinado período, tá? Se esse é seu objetivo, sua prioridade, quais estratégias você vai traçar para alcançá-lo? Deixa eu ver aqui a Isa, o que ela falou. Na minha opinião, é traçar metas que a princípio consigamos cumprir e considerar que nosso tempo não estará disponível apenas para nós mesmas. Com certeza, né? É isso, Isa. Traçar a meta tem que ser uma meta atingível, né? É isso que você falou. Porque uma meta inalcançável, que fique completamente fora, em seguida você sabota ela. Dizem que as 7 ondinhas, né? Aquela lista de 7 pedidos que a gente faz, né? No ano novo, já no final de janeiro essa lista já não serve, porque são metas muitas vezes inalcançáveis, ou que você de verdade não se comprometeu e fez um planejamento para elas. Por exemplo, sua meta é perder
X quilos, né? Você sabe que você precisa fazer muitas coisas para perder esses quilos, né? Senão, você não vai cumprir, né? Então, seu comprometimento com você mesma e com esse resultado, entender, olhar para o resultado sempre, não só para o processo, também faz parte, né? Então, uma das coisas que eu falei na nossa live de quinta passada foi sobre os gatilhos, né, que a gente tem mentais, né, a nossa alta performance, em ter uma visão para onde a gente está indo, né? E esta visão da onde a gente quer chegar e mentalizar isso é super importante para você considerar que essa meta é atingível, né? O tempo não está disponível só para a gente mesma, não está e nunca vai estar. Mas a gente tem que aprender a falar não, muitas vezes. Então, essa é outra das estratégias que parece cruel, né? Falar não para as pessoas que a gente ama e que precisam da gente, mas a gente tem que aprender a falar. A gente tem que aprender a impor os nossos limites para poder depois retribuir, depois trazer conforto, companhia, alegria e até a gente mesma, né? De uma maneira mais saudável, mais positiva, porque senão você não se entrega, você está sempre cansada, exaurida e aí a coisa não funciona. Então, aprender a falar não é um ato, como eu sempre falo disso, de sobrevivência, um ato de amor próprio, né? De você acreditar que o teu sonho, que o teu projeto são muito importantes e que, portanto, muitas vezes esse não, ele é necessário. E tem um outro lado do não, que é a nossa insegurança, né? Sobre, a pessoa vai gostar mais ou menos de mim por eu falar não. E eu acho que a pessoa, nesse caso, tem que estar muito livre, né? Para saber quais são suas prioridades e parar de ter tanta expectativa sobre o que o outro vai pensar de mim, né? Então, repensar um pouquinho como que a gente fala os sims e os nãos daqui para frente. Para empreender, né? Eu estou falando sempre na nossa visão de empreendedora. Vocês estão me acompanhando? Como é que tá aí? Vocês querem falar um pouquinho sobre o que causa falta de tempo para vocês? Se vocês têm alguma ferramenta, alguma forma de driblar essa falta de tempo, e vão mandando aviõezinhos aqui para as amigas que precisam aprender a fazer uma gestão do tempo melhor. Lembrando que no final da live eu vou dar um presente para quem ficar aqui comigo e vai ser muito útil até para a gestão do tempo, tá bom? Isa, que legal que isso está te ajudando, né, para poder trabalhar isso, porque você está falando do não, Isa, isso que eu queria saber, de aprender a falar não, isso, de saber dizer não. É muito interessante, né, como a gente tem uma necessidade, e eu acho que isso ainda mais nas mulheres, essa sensibilidade que a gente tem, de querer agradar a todo mundo, e isso acaba nos tirando do nosso eixo, né, da nossa verdade. Eu sempre falo, saia do seu ego, né? Sai de você, dessa necessidade de aprovação e de que eu preciso ser vista como bacana, e ao contrário, né? E não é que você vá ser má, não é nada disso, ou egoísta, ou nada disso. É simplesmente você viver também a sua vida de acordo com as suas crenças, com os seus valores, né? E isso vai refletir, e te garanto que as pessoas que estão perto de você vão valorizar você ainda mais. Sempre falam, né, que aquela pessoa que é muito ocupada, que fala não para todo mundo elogia. Uau, olha que incrível, ele chegou no final do ano e, putz, né, uma viagem maravilhosa e tudo aconteceu. E quem fala sim, 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 tá ali ajudando todo mundo, mas está sempre ferrado. Cris, aqui. Muitas vezes fazemos um esforço enorme pelo outro e não fazemos por nós. Exatamente. E isso a gente pode até falar assim, que a gente faz pelos nossos filhos, né, Cris? Eu sei, você sabe disso. Que muitas vezes a gente abre mão de fazer coisas nossas ou de usar o nosso tempo pra gente
para dar para o filho ou para a filha, no meu caso. E a gente falar não para eles também é um ato de amor, também é um ato de mostrar os nossos limites, porque no futuro eles também vão ter que aprender a falar não. Então ninguém melhor que nós para ensinar isso para eles. Se a gente fala sim, sim, sim o tempo inteiro, eles não vão saber, né? Quando eles receberem os nãos da vida também, eles não vão estar prontos. Então, filosofando um pouco aqui, mas trazendo para a realidade do empreendedorismo, saber dizer não é um ato de amor e um ato de empreendedorismo, tá? Pare de fazer e falar e viver a vida pelo outro, né? Cuida da sua, né? Então, isso é uma das coisas. Aqui eu fiz uma lista de organizar a rotina. Parece óbvio isso que eu estou falando, mas muitas vezes não se estabelece uma rotina, né? Uma rotina no trabalho e uma rotina na vida. Então, assim, a primeira coisa, antes de tudo isso, é dividir o tempo. Se o meu dia tem 24 horas, quais serão as horas que eu vou produzir, trabalhar de verdade, estudar, me desenvolver profissionalmente para chegar lá no meu sonho? Ah, eu só tenho 5 horas? Ok, que sejam as melhores 5 horas de cada dia para isso acontecer. Como eu vou utilizar essas 5 horas? Com muita organização, com muito planejamento, né? É muito importante a gente ter esse tempo, e hoje já tem estudos que dizem isso, que a gente veio da Revolução Industrial, que tinha que trabalhar 8 horas porque era indústria, né? 3 turnos de 24 horas, mas a gente não trabalha mais assim. A gente trabalha com ideias, a gente trabalha com criatividade. E este tempo da ideia, da criatividade, ele tem outro nível de tempo, né? E com isso, talvez você não precise trabalhar tantas horas, né? Mas você precisa sim ser produtiva e muito focada nessas horas, né? Então, como você vai organizar a sua agenda? É isso, dividir o número de horas que você tem para você produzir, render. A segunda coisa que você vai precisar organizar nisso daí é a sua meta, né? Aonde que eu quero chegar, seja lá qual for. Então, nesta semana, meu objetivo é X, né? Preciso resolver isso aqui. Como que eu vou fazer isso? Como eu vou quebrar isso ao longo dos meus dias, né? E a partir disso, eu distribuo as minhas horas, né? Tem várias ferramentas de otimização e gestão do tempo e de produtividade que ajudam muito o empreender, né? Mas tudo isso eu vou falar numa outra live, porque as ferramentas são várias e vocês também podem dar um Google e perguntar aí ferramentas, né, de gestão de tempo, de produtividade, que vocês vão encontrar aí uns 3, 4 métodos para colocar isso em prática, né? Aqui eu estou querendo mesmo trazer uma reflexão de por que a gente usa a desculpa da falta de tempo para tudo, né? Para não fazer, para justificar o que não fez, para justificar que não vai fazer, para jogar lá para frente. Então, eu queria aqui conversar isso aqui um pouquinho com vocês. Outra coisa que eu vim falando foi isso. Tem gente, né? Agora eu vou trazer outra ideia de por que essas coisas acontecem, que acha que sempre vai dar. Ah, tô atrasado, mas vai dar tempo, eu vou chegar, né? Ah, eu vou estudar e nunca estuda e a prova chega. Ah, eu vou fazer um planejamento, né, do ano, do meu trabalho, do meu negócio e nunca faz. Ou sempre está assim, no último minuto, aí o produto fica sem qualidade, né? O estudo fica sem qualidade, a reunião fica sem qualidade porque você atrasou, porque interrompeu, porque um monte de coisa. Então, assim, por que a gente tem esse hábito de deixar as coisas para o final e achar que sempre vai dar tempo, né? É um mau uso do tempo, né? Se a gente ficar um pouquinho mais consciente disso, a gente vai fazer um planejamento, né? Então, se eu demoro 20 minutos para chegar na Vila Olímpia,
eu não posso considerar que hoje eu vou levar 15, né? E nem que eu vou levar 20, eu tenho que ter uma margem sempre de segurança. Então eu vou falar em meia hora, aí eu chego e saio. Porque senão tudo fica improdutivo. Aquela reunião que eu agendei com o tempo errado não vai durar ou vai se estender, né? A visita ao médico vai fazer com que ele me jogue lá para frente porque ele passou outra pessoa na frente. Enfim, seu tempo nunca vai ser produtivo, né? E a gente está falando aqui em crescer, em expandir os nossos negócios, e a gente precisa ser muito produtiva para isso, né? A gente precisa ser muito eficiente, né? Em todo o tempo que a gente tem. Então, essa ideia de que sempre vai dar tem que também ser destruída, né? Cada vez que você tiver esse gatilho, né, na sua mente, pensando, vai dar, eu chego, corrige, limpa, fala, não, cadê minha margem de segurança? Hoje eu vou trabalhar com margem de segurança. E isso serve também para planejamento de agenda, né? Então, quando você for planejar a sua agenda, sempre deixe uma margem de segurança entre uma reunião e outra. Hoje, por exemplo, eu tive várias reuniões de manhã, mas eu deixo meia hora entre uma e outra. Eu não marco às 10, depois outras 11, outra ao meio-dia. Não dá, né? Eu deixo sempre meia hora entre uma e outra, porque pode que demore mais, pode que eu precise fazer alguma ligação no meio do caminho. Então, assim, ter uma margem de segurança é super importante. É meio quando a gente está dirigindo o carro, que não gruda, né, na traseira do outro, porque é perigoso, pode bater. Aqui é a mesma história, né? Então, é importante a gente pensar nisso, né, que nunca vai dar. E outra coisa que eu falei de planejamento de agenda, eu queria saber que dia que vocês fazem a agenda de vocês. Coloca aqui para mim. Quando que vocês fazem o planejamento da agenda da semana? Pode escrever, por favor. Eu quero ver, enquanto isso eu vou tomando uma água. Tá demorando para baixar. Quando que vocês fazem o planejamento da agenda de vocês? Quero saber. Boa, Cris. Sexta ou domingo. Segunda, café travessia. Isa, nossa, não faço. Ai, meu Deus, gente. Então vamos lá, porque esta é uma dica fácil. Valéria faz domingo, né? Eu vou falar para vocês assim um hábito, né, que eu tenho. A Isa faz na cabeça. Não, Isa, pelo amor de Deus, não faz mais na cabeça, não. Tá? Porque a cabeça, ela tem que estar ocupada com ideias, né? Com insights, com criatividade e não com tarefas, tá? Não com essas obrigaçõezinhas. Ó, aqui a minha cachorra tá latindo agora. Então, vamos falar um pouquinho de agenda. A agenda da gente é assim super importante. Super importante, é o que vai dar o norte para nossa gestão do tempo, né? Eu uso a agenda do Google, adoro. A Isa tá morrendo de rir aqui. Mas para com isso de fazer a agenda na cabeça que não dá certo. Usa no teu celular o aplicativo. Eu adoro o do Google, a agenda do Google, porque ela permite que eu gerencie minha vida pessoal e minha vida profissional e todos os links de calls ao vivo, enfim. Mas eu gosto de fazer a minha agenda na sexta-feira. Por quê? Porque eu já começo a pensar tudo o que aconteceu, o que faltou ou o que mudou, né? E programo já para outra semana, né? Confirmo com as minhas clientes, quem é minha cliente sabe disso, que eu sempre confirmo um dia antes, né? Se a gente vai realmente seguir o nosso cronograma, enfim, para eu ter uma previsão de como eu vou gerir meu tempo dentro das minhas prioridades e dos meus objetivos, né? Então, assim, fazer a agenda com uma certa antecedência é muito importante. Domingo, que nem a Valéria colocou aqui, eu acho super interessante para quem gosta de
trabalhar um pouquinho domingo, no final do dia, tal, com calma. É um momento gostoso, às vezes eu faço isso também. Aqui na minha casa a gente tem esse hábito, aos domingos a gente dá uma trabalhada. E aí faz esse planejamento de agenda, né? Eu ainda divido a minha agenda em blocos, né? Então vou contar aqui para vocês, quem sabe ajuda. Eu não ponho salpicado todos os dias atendimento de mentoria ou todos os dias marketing digital. Eu faço blocos, né? Porque isso também é uma das técnicas de produtividade que eu falei para vocês procurarem no Google. Mas se vocês quiserem, me mandem aqui depois um quero também. Eu trago esse conteúdo de produtividade, mas o que eu acho interessante? Esses blocos aumentam a minha concentração, por isso que não pode estar na cabeça, porque a cabeça da gente se dispersa com muita facilidade, Isa, mas a gente consegue olhar para esse bloco e render num determinado tempo com um determinado objetivo, né? Então, eu tenho o meu bloco, por exemplo, de estratégia. O que eu vou fazer, como que eu vou alcançar, as estratégias de vendas, as estratégias de marketing, as estratégias do negócio mesmo. Esse é um bloco do meu dia. Outro dia é um bloco de relacionamento. Então, eu aproveito para agendar várias conversas com pessoas que eu vou criando um networking, né, de trabalho, que eu acho super importante. Não sei se vocês têm. Outra coisa que eu acho legal, que eu coloco na minha agenda, um dia é o dia de olhar para números, né? Então, olhar os analytics aqui das mídias sociais, dos anúncios para quem faz tráfego, olhar para os meus números de vendas, enfim, tem um dia analítico ou um período analítico, enfim. Vocês já pensaram em fazer, em quebrar a agenda dessa maneira? Em blocos e não todo dia alguma coisa, né? Tem dias que eu evito de falar com os outros, é um dia meu aqui de trabalho interno. Vocês fazem isso? Queria saber como que é aí um pouquinho esse planejamento, que a Isa falou que faz na cabeça, dá risada, na cabeça esquece tudo, a Cris falou, e é verdade, né? A gente é uma só, e ter aqui o nosso chip dessa maneira é horrível. Isso fica num estresse absurdo, né? Eu acredito que seja muito cansativo, né? Então, queria aqui que vocês me contem um pouquinho como que vocês preparam essa agenda de vocês. Se vocês quebram ela em blocos, se vocês conheciam isso e se vocês acharam legal, tá? Conta pra mim. E uma outra coisa aqui que eu acho interessante a gente parar para pensar. Oi, Carol, tudo bem? Que bom te ver aqui. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, eu aprendi com a Valéria, que é obesidade digital. Para quem não sabe, obesidade digital é esse excesso de informação, de conteúdo que a gente fica aqui, né, lendo na nossa palma da mão. Parece que a gente tem que saber de tudo, tá por dentro de tudo, conhecer tudo e fica consumindo conteúdo, dando download, passando e-mail para meio mundo para baixar conteúdos que a gente muitas vezes não usa e que nos fazem sentir sobrecarregadas, porque aí você vê aquele monte de e-mail que entra, né, na sua tela com aqueles conteúdos que você desejou descarregar e aí você não descarrega e você se sente super frustrada. Obesidade mental, Valéria, isso. Não é digital, é mental, mas é isso, né, Valéria, que eu tô falando? Da gente ficar num consumo louco, né, por conteúdo que muitas vezes não tem sentido nenhum pra gente, que não traz nenhum conhecimento para nosso objetivo. Não é que não seja interessante, mas a gente tem que fazer uma curadoria, né, daquilo que a gente consome para poder sobreviver.
a esse excesso de informação, né? Então, é uma das tendências que vai vir aí para o ano que vem e tal, que a gente vai fazer meio que e buscar retiros, buscar espaços de natureza para dar uma aliviada, né? Uma descarregada em todo esse material e essa informação que a gente vem consumindo como se fosse muito necessário. E a gente vai aprender, né, a ser mais essencialista, né, como o livro, a procurar aquilo que é realmente importante e que vai fazer a gente dar esse passo maior para o nosso crescimento, né? Então eu acho assim, olhar para a nossa vida, né, com a escolha, com o nosso propósito, com o nosso objetivo em primeiro lugar. Então, assim, quando alguém falou aqui em cima de prioridade, deixa eu ver, né, que é a Isa, né, que está sempre disponível para os outros e tal, diminuir isso. Nós somos a nossa prioridade. Para a gente estar bem com o outro, a gente precisa primeiro estar bem conosco, né, com a gente mesma, né? Então, escolha você, defina sua prioridade, defina seu tempo, defina seu objetivo, né? E construa a sua agenda para isso acontecer. Administra seu tempo de uma forma que ele caminhe ao seu lado, que ele te permita ter uma vida mais leve, mais completa, porque aí você vai estar inteira no trabalho e inteira na vida pessoal, com os filhos, no final de semana, enfim, tudo que a gente quer da vida, né? Porque afinal é isso, né? Que a gente busca, um pouco de equilíbrio, né? A gente desequilibrou por completo e isso deixou a gente num estado de estresse e de ansiedade muito grandes. Então, para a gente se recalibrar, né? A gente precisa aprender a fazer um melhor uso do nosso tempo, né? Porque é tudo que temos, né? É o presente, eu sempre falo isso. E poder viver o que a gente tem agora é o que temos. Então não adianta ficar fugindo, sabotando, dizendo que não dá, que não teve tempo, porque assim, é sua prioridade, é sua escolha, né? Se isso é como você definiu que você quer viver daqui para frente, comece a agir de acordo, alinhar a sua vida com o seu objetivo, né? Então, isso que eu queria trazer para vocês. A Valéria colocou aqui, é como você falou, que tem que tirar as coisas que temos que fazer da cabeça e colocar no papel para executar, né? Então, complementando tudo isso que eu falei, a Valéria agora, perfeita na colocação, executar, porque a gente fica muito no mental, muito na teoria, mas não põe na prática, né? E aí, não põe na prática, não executa e se frustra, porque aí não aconteceu, né? E assim, toda ideia, hoje até falei isso com uma cliente, a ideia pode ser fantástica, mas se você não coloca ela em ação, você não executa, mesmo que não dê certo aquilo, pode ser um tiro na água, mas você fez o movimento, você testou aquilo e teve uma resposta, positiva ou negativa, que vai significar alguma coisa para você aprender ou para ter a oportunidade, né? Então, utiliza, né, essa ferramenta do tempo, da execução, da ação em seu favor, né? Para de dar desculpas, como eu falo, porque o tempo ele é um só e ele é igual para todo mundo, né? Então, olhar agora para o nosso calendário, que a gente está quase entrando em dezembro, e querer eliminar o mês de dezembro da vida profissional, querer eliminar o mês de janeiro da vida profissional, isso eu falei para uma cliente a semana passada. Eu falei, bom, pelo que você está me falando, você só vai começar a faturar lá para fevereiro, né? Porque agora em dezembro você não quer fazer isso porque tem Black Week, porque tem Natal, em janeiro porque as pessoas estão de férias, então tá. Se você tem uma árvore de dinheiro na sua casa, no seu quintal, beleza. Começa a trabalhar na segunda quinzena de janeiro e em fevereiro você começa a receber. Ai, gente, que coisa. Não sei o que vocês acham disso que eu falei,
Mas para mim isso faz sentido, né? Eu parei de ficar adiando e de esperando o amanhã. Eu comecei a viver o agora, o presente, e a pôr a minha ação e a minha energia em tudo que eu preciso, que eu acredito, né? Porque como o tempo é relativo e como a aridez de uma vida ocupada, ela é muito ruim, a gente tem que saber fazer esse equilíbrio. Eu preciso todos os dias fazer movimentos de organização, de planejamento em cima do meu objetivo, que é viver bem, viver com qualidade, né, próspera, enfim. É isso que eu tenho para falar para vocês. Eu gostaria muito que vocês deixassem os comentários de se isso fez sentido, se vocês gostaram, como vocês se enxergam e quais as ações que vocês vão ter, para falar em executar, né, aqui, quais as ações que vocês vão ter com essa perspectiva de que é um mito a falta de tempo, que ela depende exclusivamente de você. A Cris colocou aqui, micromovimentos diários. Ai, Cris, é isso mesmo, né? É diariamente ter consciência de aonde você quer chegar e para onde você quer ir, para você fazer seu caminho, né? Então eu espero muito ter tocado vocês nesse sentido de não adiar, de não dar desculpa, né? De fazer o movimento, né? De falar não, né? Aqui, Isa, eu compartilho com você porque eu também fui muito assim por muito tempo, de resolver a vida de todo mundo e as minhas coisas podiam esperar. E isso foi muito ruim para mim. Então eu aprendi a falar não e isso me trouxe muito conforto, por incrível que pareça. Tá? No primeiro momento é horrível falar não para os outros, mas quando a gente sabe que a gente está contribuindo, isso se dilui, tá? E assim, parar de querer achar que todo mundo tem que gostar da gente, né? Enfim, que bom que vocês gostaram. Eu vou trazer aqui então para vocês ficarem até o final e eu vou mandar um presente para cada uma de vocês que ficou comigo até agora, que mandar um DM ou depois fazer o comentário aqui na live esta aqui é a falar tchau mito, tá? Tá aqui, dá para ler, tá ao contrário, né? Porque é espelhado aqui a tela do telefone, mas eu quero que vocês escrevam nos comentários aqui da live ou me mandem um DM. Nos comentários da live é melhor, porque assim esse Instagram dá mais exposição aqui pro assunto, que eu acho que muita gente pode se beneficiar, tá? Coloquem isso, tchau mito, e eu vou mandar para vocês um presente, tá? Que é um planner que eu fiz com todo amor e carinho para vocês começarem a pensar, Isa, em colocar as coisas no papel. Eu sou da caneta e do papel, tá vendo aqui, ó? Eu funciono assim, também uso digital, óbvio, mas eu gosto de planejar com o tchau mito, né, Carol? E vamos lá, tá? Então, obrigada. A Cris falou no more excuses, concordo. É isso aí, não tem desculpa. Vamos encarar e mudar nossa realidade a partir da gestão do tempo. Primeiro passo, tá bom? Semana que vem tem mais. Eu gostei desse horário, eu tô testando horários de lives. Meu desafio pessoal é estar aqui na tela, falando com vocês, me soltando, me desinibindo, trazendo conteúdo, trazendo valor, né, nas nossas vidas. Então depois vocês me contam se esse horário foi legal, tá? Um beijo e até a próxima. Semana que vem eu tô aqui. Tchau!